também a todos os amigos, um feliz dia do amigo, uma alegria ter a amizade, o amor de cada um dos filhos desta igreja. Que bom a companhia de cada um de vocês. Queremos lembrar que no final do culto, depois da mensagem, vai ter repetição da Santa Ceia para aquelas pessoas que não participaram. E também gostaria de registrar aqui, na terça-feira que passamos, tivemos aqui o Cristo e Eles. Quem estava no Cristo e Eles? Coisa boa. Queremos agradecer em público o Valmir, Daniel e toda a equipe que fizeram um excelente trabalho, correram, se viraram nos 30 e fizeram um ótimo trabalho para Deus aqui. E foi agradecido no dia, mas os irmãos estavam correndo, nem viram. Então deixamos aqui a nossa gratidão por todas aquelas pessoas que trabalharam na segunda, desde terça-feira muito cedo e depois terça-feira muito tarde, para que a obra do Senhor fosse realizada neste lugar. Estamos aqui para trazer uma palavra de Deus, mas antes nós vamos levantar um clamor aqui. A palavra de Deus nos diz que a oração da fé curará o doente. Se 2 de vós concordar na terra, será dado nos céus. Temos bastante algumas pessoas enfermas, mas especificamente queremos levantar um clamor em favor do nosso pastor Billy, pastor Daí. E nós estamos orando, a igreja está orando, mas é importante esse momento juntos de concordância. Eu queria que você clamasse ao Senhor Jesus. Nós não sabemos o que é, mas sabemos que Deus tem poder para fazer milagre, amém? Levante a tua mão direita aos céus, feche os teus olhos. Meu Deus, nós estamos mais uma vez diante da tua presença, Senhor, nesse culto de adoração, nesse culto de louvor, nesse culto de gratidão. Sentimos aqui a tua presença, sentimos aqui a tua graça, sentimos aqui a tua unção, sentimos aqui a tua autoridade, sentimos que tu estás na casa. E mesmo que nós não sentíssemos, Senhor, a tua palavra nos afirma que tu estás conosco. Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco, e a nossa vida está nas tuas mãos. Nós entregamos mais uma vez teu servo, pastor Adair, que está com esta enfermidade, não sabemos o que, mas sabemos, Senhor, que o Senhor tem poder para dar vitória. Senhor, que esta febre neste momento ela volte ao padrão, em nome de Jesus Cristo, que o corpo reaja e que haja manifestação da tua presença, Senhor. Que a casa dos teus servos seja tomada por uma graça nesta noite e que a tua glória se manifeste de uma forma poderosa. Nós concordamos e declaramos essa enfermidade extinta em nome de Jesus Cristo. Declaramos que todo mal desapareça e todo espírito de enfermidade saia em nome de Jesus Cristo. Pai, oramos também por aquelas pessoas que não vieram à tua casa, mas que estão enfermas, Senhor. Senhor, socorre aqueles que foram ditos nesta manhã, Senhor, que estão enfermas, que estão no hospital, aqui no Getúlio Vargas, nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos tua cura, nós declaramos o teu milagre, Senhor, em nome de Jesus. Sabemos que tu és um Deus de perto, mas também tu és um Deus de longe, Senhor. Para ti não tem porta fechada, não tem distância, não tem impedimento, Senhor, porque operando, Senhor, quem pode impedir? Quem pode impedir? Em nome de Jesus Cristo, amém. Abre tua Bíblia. Vamos começar aqui. Eu passei para o Lucas lá em cima, um capítulo. Nós vamos começar um pouquinho antes. 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9, 10. Depois
capítulo 2, verso 1 e verso 2. Aleluia. Deus tem nos dado uma mensagem nesta noite, e eu não espero que você glorifique muito nesse lugar, porque eu sinto um peso desta palavra, mas eu tenho certeza, se você absorver no teu espírito, você vai sair daqui aliviado por Deus aqui. Amém? Glória a Deus. 1 João, epístola de 1 João, capítulo 1, verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, verso 1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Amém? Sente, queridos. Glória a Deus pela leitura da sua palavra nesta noite. Estamos, como disse, alegres porque Deus tem feito maravilhas em nosso meio. Tivemos nesta manhã muito abençoada. Lembrando que nós temos manhãs de consagração todas as terceiro domingo de cada mês, né? Manhã de consagração. E deixa aí meu convite. Eu te organize, tranque a agenda, né? Marque visita para os outros dias, mas venha estar aqui, porque eu tenho certeza que Deus tem bênção para vocês. Hoje nós tínhamos um grande exército aqui, um grande exército, não muita gente, mas era um grande exército, e eu tenho certeza que Deus nos abençoou e vai continuar abençoando. Bem-vindo aos visitantes. Vamos à palavra de Deus. Filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando nós falamos de pecado, a palavra é errar o alvo. Quando nós falamos de pecado, nós estamos dizendo: quando eu peco, eu estou errando o alvo. O alvo é Cristo. O pecado na Bíblia, ele fala sobre uma dívida que o homem não consegue por si próprio se escapar dela, pagar ela. Por mais justo que seja, por mais religioso que seja, ele não consegue pagar essa dívida. Você lembra na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. O perdão das dívidas vem de Cristo. Nós não temos condição, nem de uma maneira boa, de estar diante de Deus. Não conseguimos com as nossas próprias forças. Aleluia. Porque a Bíblia diz, Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem um justo sequer. O salmista Davi disse que em pecado ele foi concebido, em pecado ele nasceu. Nós carregamos esse DNA do pecado nas nossas vidas. A única solução é Cristo Jesus. Há poucos dias
Deus colocou no meu coração esta palavra, e eu, estudando ela, Deus me trouxe algumas coisas importantes que partiram do versículo de 1 João capítulo 5 e verso 16. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá a Deus e Deus dará vida a esse irmão, e isto aos que cometem pecados que não levem à morte. Há pecado que leva à morte, e por esses não digo que vocês devam orar. E quando eu cheguei nesse versículo, meu coração palpitou. Existem pecados que são para a morte, Palmeira, e alguns pecados não valem nem a intercessão, e isso foi muito forte para mim. Nós conhecemos alguns deles, e eu gostaria que você prestasse atenção, e é por isso que eu disse que talvez eu não vou depender do teu glória a Deus nessa noite, porque é um peso de responsabilidade que está sobre mim, mas algo está sobre mim que é a presença do Espírito Santo. E nós temos um compromisso com a verdade. Não estamos aqui para alisar ego de alguém, nós estamos aqui para pregar uma verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Deus nessa semana nos trouxe esse alinhamento. A Samanta ministrou a palavra de Deus, e no meio da mensagem ela leu exatamente esse versículo, enquanto eu estava lendo a palavra que ia pregar no domingo, porque eu achei interessante. De repente ela entrou e o Senhor disse: é por aqui o caminho, porque eu quero trazer vida e vida com abundância. Amém. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Existe um pecado que não tem perdão. Quem sabe disso, que tem um pecado que não tem perdão? Levante a mão, por favor. Lucas 12:10. Lucas 12:10. Já veio, veio. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado. Mas para quem blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Um pecado que não existe perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Enquanto muitas vezes nós aconselhando pessoas, algumas pessoas perguntam: será que eu pequei? Será que eu fiz? Eu não tenho certeza. O que acontece? E a gente diz: fica tranquilo, porque se existe uma preocupação, é porque existe o Espírito Santo dizendo que há um arrependimento, e após o arrependimento há um perdão. Quando olhamos no contexto do capítulo 12 e verso 10, no contexto, Jesus está falando de um momento que ele expulsa um espírito maligno de uma pessoa que era cega e muda, estava atormentada. E quando o espírito saiu, aqueles escribas, aquela pessoa, ela ficou liberta. Então ela começou a andar e a falar e ver, enfim, a enfermidade saiu juntamente com aquele espírito de enfermidade. Aqueles homens da lei e doutores, eles sabiam o que tinha acontecido, eles sabiam que era o Espírito de Deus, porém, por causa do orgulho e da soberba deles, eles disseram: ele expulsa demônio por um tal de
a intenção do coração deles, disse: olha, o meu espírito não está coagido aos espíritos demoníacos. Não é, ele não casa, não caminha junto com Beelzebul, não tem isso. Vocês estão tirando de mim. Daí Jesus, ele dá uma parábola dizendo: olha, todo reino dividido não persistirá. Porém, se Satanás estiver dividido, logo ele vai perecer. E se eu expulso os espíritos malignos pelo Espírito de Deus, é porque é chegado o reino dos céus. A blasfêmia com o Espírito Santo, ela está ligada a pessoas que conhecem o Espírito Santo, pessoas que têm a intimidade do Espírito Santo, as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, que conhecem o Espírito Santo, e depois então ela atribui a outros deuses ou demônios algumas coisas. Mas vale lembrar nesta noite, porque existe na mídia, no Instagram, no YouTube, muitas piadas que envolvem o nome do Espírito Santo. E muitas vezes numa rodinha, a piada é tão engraçada que é soltada por bocas. E cuidado, porque você pode estar colocando o Espírito Santo num papel abaixo dos demônios. E é por isso que nesta noite o Espírito Santo me traz aqui nesse culto de domingo, culto que é culto da família, um culto que é para ser um pouquinho mais suave, para dizer: querido, cuidado. Todo pecado que você fala contra o Filho de Deus ainda há perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Amém? Entendido? Este pecado contra o Espírito Santo é o mais conhecido na Bíblia. Mas existe um outro pecado que é um pecado condicional, que não tem perdão, porque ele existe uma condição. Ele existe uma condição para ser perdoado. Na oração, quem lembra da oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a sua vontade, o pão nosso de cada dia nos dás hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, e não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Depois embaixo está escrito: se vocês perdoares, serão perdoados. Se vocês não perdoares, o Pai Celestial não vai perdoar vocês. Não adianta pedir oração para os pastores dizendo: Senhor, irmão, me ajuda em oração, mas não consegue perdoar. Mas irmão, tu não sabe o que ele me ofendeu. Ei, irmão, é você que ganha quando você libera perdão. Se o outro não quer receber o teu perdão, não importa, você está livre dele para glorificar ao Senhor e serem ouvidos pela presença do Senhor. Eu lembro um tempo atrás que uma pessoa, por um pedaço de terreno de 5 por 10, brigou com a família, ficou 10 anos sem conversar com a família, 10 anos passando de lá de frente, mas não conseguia olhar para mim no olho, por causa de 5 por 10 de terreno de terra. Não tinha casa em cima, não tinha nada, tinha era terra. Graças a Deus que passou o tempo de 10 anos, duas estavam vivas, e de repente elas abraçam, se encontram no momento de aflição, que a família estava morrendo, uma outra pessoa se juntaram, e quando se abraçaram, elas começaram a dizer: o que nós fizemos 10 anos, bico de lado contrário, porque não conseguimos
vamos ver que nós estamos perdendo. Alguém diz: mas tu não sabe o que a minha esposa fez, que meu esposo fez, que meu filho fez. Irmão, libera perdão, irmão, libera perdão. O Pedro disse: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? E o Senhor disse: 70 vezes 7, Pedro. Enquanto tiver fôlego em ti, perdoa, libera. Ah, irmão. O tamanho do teu sofrimento não foi igual ao sofrimento do meu Jesus, que foi esbofeteado, que foi batido, que foi pregado numa cruz. Mas de repente, quando ele está dizendo estou consumado, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão estava sendo apedrejado, caiu de joelho, a pedra batendo na cabeça dele. Ele olha e diz: eu vejo os céus abertos. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nós estamos prestes a um avivamento. Eu pregava ontem em uma igreja e dizia: precisamos estar posicionados, mas precisamos estar aqui, engrenados. Eu louvo a Deus porque essa igreja anda no temor do Senhor. Mas muitas vezes na tua casa você não conversa com o filho, você não conversa com a sogra. Ah, irmão, mas é minha sogra, é tua mãe, é tua sogra, é família. É família. Né, Júnior? É família, né? Ama, né? Tá certo? Isso aí. Glória a Deus. A Silvana disse que ama o cheiro dela, né? Cuidado. A Bíblia diz que um rei foi acertar as contas com seus servos. E de repente tinha um servo que tinha muita conta, muita dívida. Ele chama para dizer: olha, vamos fazer o acerto. Ele disse: eu não tenho como pagar. E ele diz: então vamos vender você, toda a tua casa, toda a tua família para pagar a tua dívida. E aquele servo cai de joelho e diz: por favor, Senhor, dá mais um tempo, me perdoa, me ajuda, me perdoa. E aquele rei se compadeceu e disse: Mateus 8, 21, 35. O rei se compadeceu e disse: está perdoado a tua dívida, fica tranquilo, não vou mais te vender para pagar a tua dívida. Mas ele sai e ele encontra um conservo. Imagina alguém que devia 500 reais e o conservo devia 50 centavos. Era mais ou menos essa a proporção. A diferença era uma distância. E ele pegou o conservo dele, um amigo dele, e disse: paga minha dívida, paga minha dívida. E ele disse: não tem com que pagar, me dá mais um tempo. E ele pega pelo colarinho e diz: não, tu vai para a prisão, tu vai ter que pagar, porque... E o rei soube disso, mandou buscar esse servo, disse: um servo mau, intolerante, eu te perdoei 500 e você não pode perdoar 50 centavos. Vai para a prisão, vai trabalhar, e não vai sair enquanto não pagar o último valor da tua dívida. E a dívida que foi paga por você foi muito cara. O sangue de Cristo, nós não tinha nenhum valor. O melhor de nós, como disse Isaías, era como um trapo de imundície. Nossa vida era uma miséria.
Quantas pessoas se vai olhar para o seu histórico e vai dizer assim: quanto Deus me perdoou. Hoje eu estou aqui bonitinho, sentadinho, com a mente limpa, porque eu fui justificado pelo sangue de Cristo. Não porque eu tinha, não porque eu podia, mas é porque Ele me amou. E se Ele fez isso por mim, por que eu não posso fazer por o meu amigo que está do lado? Se perdoares, será perdoado. Mas existe um outro mais perigoso nesse tempo. Hebreus capítulo 6, verso 4 ao 6. Estágio de apostasia extrema. Não tem perdão. Hebreus capítulo 4, ou melhor, capítulo 6, verso 4 e 6 diz: porque é impossível. A Bíblia diz que todas as coisas para Deus é possível. E o Escritor está dizendo: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus, as virtudes dos séculos futuros recaíram e sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e expõem o seu vitupério ou a sua injúria, a sua desonra pública, porque é impossível. O que é uma apostasia? A Bíblia diz que nesses últimos tempos muitos se apostatarão da fé e darão mais ouvidos a doutrinas de demônios. Muitos selecionarão pregadores que preguem aquilo que eles querem ouvir, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E se esses dias não fossem abreviados na terra, ninguém se salvaria. Deixa eu dar um exemplo de apostasia. Você lembra que Moisés saiu do Egito, foram para a terra de Canaã, mas antes deram uma parada no deserto, que era para parar alguns dias, e pararam só 40 anos. Moisés vai sobre o monte, fica 40 dias com o Senhor no monte, e nesse período de 40 dias, meu Deus, aquele povo diz: Moisés não vem. E ele vai no versículo 32, verso 17, dizendo: olha, vocês que têm um pouco pendentes, que tem ouro, pulseira, vem, dá recado aí, porque nós vamos fazer um bezerro. E eles botaram no fogo, Manuel, e fizeram um bezerro, e saiu um animal feio, asqueroso, e gritaram: esse é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Isso é uma apostasia. Experimentaram o dom de Deus, viram as pragas acontecerem, viram fogo à noite, nuvem de dia, viram o mar se abrir e fechar sobre o faraó, viram a água da rocha sendo jorrada, as águas amargas se transformando em doce, viram o maná cair dos céus, mas devotaram a deuses
estranhos àquilo que o Deus Todo-Poderoso fez, conscientemente. Pastor Luiz Hermínio diz que há uma ignorância que nos protege. Enquanto você não sabe, você não tem essa tendência, porque se você pecar é contra a tua própria ignorância, então não está imbuído nesse espírito de apostasia. Segunda Reis 17:7. Todos o livro de Reis, Deus levantava um, dizia, eles se arrependiam, pediam perdão, e Deus levantava um herói para salvar. Morria esse herói, os anciãos, eles morriam e eles voltavam a pecar. E assim era uma gangorra espiritual, um pouco com Deus e um pouco sem Deus, um pouco com Deus, um pouco sem Deus. E quando chega no capítulo 17 do 2 Reis 17, eles estão tão imbuídos em fazer a vontade do maligno que eles constroem altares a Baal e matam seus próprios filhos a Maloque no sacrifício, dizendo estes que vão fazer a prosperidade entre Israel, é esse que vai trazer o domínio da chuva, a proteção em... Isso é uma apostasia. O esfriamento da fé vai levando ao afastamento de Deus. Isso é o extremo. Depois de experimentar, você lembra de Salomão? Quase eu não sei o que a Bíblia diz no final. Não conta os detalhes finais, mas a gente mostra que ele conseguiu algum socorro no final. Mas o homem que teve intimidade com Deus, o homem que preparou o templo, fez todo o modelo que Deus disse que era para ser feito, orou a Deus, e a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu a casa, que os sacerdotes não conseguiam nem ficar lá dentro de tanta glória que tinha na casa de Salomão, na casa de Deus. Mas ele começa a decair na fé, casa com uma mulher do Egito, constrói um altar para ela em outro lugar, para ela sacrificar os deuses dela. Depois ele se envolve e vai se envolvendo, e depois no final ele mesmo está sacrificando a deuses estranhos. É impossível. Você já foi comprado pelo sangue de Jesus. Você já foi limpo por Jesus Cristo. A Bíblia diz em Mateus que na parábola da semente, uma semente caiu na beira do caminho, a outra caiu entre os espinhos, a outra caiu em solo rochoso e a outra caiu em boa terra. A primeira fase é o inicial, a segunda fase é o meio termo, mas a terceira fase, quando vem as provações, diz, vai contra aquela árvore que está crescendo na semente, mas por não ter raiz profunda, ela vai seca. As provações levam a esse momento de baixar a guarda. Um crente que se apostata da fé não é de um dia para o outro. Ele vai deixando
hoje, a partir de quinta-feira. Há um caos instalado. A Bíblia está se cumprindo. Agora deixa eu lembrar ou falar para você, se não sabe. Sabe que quem já leu a história da igreja depois de Cristo? Alguém já leu? A igreja nasceu debaixo do fogo. Amém? Vocês têm experimentado esse fogo já do Espírito Santo. A igreja foi edificada na instrução de Deus e dos apóstolos, que lançaram os fundamentos. Mas chegou o tempo que a perseguição chegou. E o rei Nero achou que matar crente acabava com as coisas. Mas a Bíblia diz, ou a história diz, melhor dizendo, que cada gota de sangue que caía eram sementes que nasciam. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela prosperava. E assim foi até quase o ano 300. Até que levanta um rei e diz: esse negócio de matar crente não dá certo. Todo mundo vai para a igreja, inclusive eu. Vai meu assessor, meu secretário, governador, prefeito, todo mundo na igreja. Domingo é dia de ir na igreja. Ei, imagina. Só que eles vieram para a igreja, mas não se converteram. Eles vieram para a igreja e continuaram do jeito deles. E a igreja foi fazendo concessões. Não posso falar hoje isso, hoje é culto de domingo, hoje eu não posso pregar sobre isso, Marcelo. Hoje eu não posso falar tal coisa porque tem uma câmera me filmando e vai para o YouTube. Então eu tenho que falar outra coisa. Assim era. As concessões levavam eles a baixar a guarda na fé. E daí começou as coisas a abrir a porta. Abrir a porta para a carnalidade. Abrir a porta para o mundanismo. Abrir a porta para deuses estranhos. Pessoas vinham servir a Deus, mas serviam a outros deuses. Pessoas serviam a Deus, mas serviam a ídolos. Pessoas serviam a Deus, mas diziam: não, a igreja não tem que ser desse jeito. Alguém imagina, irmão, a igreja tem um pastor que é Cristo, mas eles chegavam na igreja: não, mas a igreja tem que fazer isso, tem que falar isso. A mensagem eram os membros que tinham dinheiro, que diziam: tu tem que pregar domingo nesse dia. E assim fez que o Espírito Santo se afastasse da igreja. Um verdadeiro avivamento começou lá em 1500, depois um tempo vazio, onde o Espírito Santo não pairava ou não agia, pelo menos historicamente nós não conhecemos. Até que alguns diziam: esta palavra é verdadeira, essa palavra, esse fogo de Atos 2 é verdadeiro, eu preciso voltar a essa palavra. E de repente Deus acendia um, acendia outro, e chegamos aqui, estamos aqui com a presença do Espírito Santo. Está chegando um tempo que seremos provados. Independente da linha que você segue, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, não quero nem entrar nisso. Mas a Bíblia diz que vai chegar um tempo que todas as pessoas, para comer, para comprar, vai ter que ser marcado pela marca da besta. E todas as pessoas que forem marcadas nunca mais terão salvação. Mas sabe o que acontece?
Antes disso, a Bíblia diz que o Senhor, Ele selou a nós com o selo da sua presença, o seu Espírito, que é o penhor da nossa herança. Oh, se for pós-tribulacionista e nós tiver que passar por isso, Emanuel, o Senhor disse antes de tocar as trombetas: olha, sai primeiro o anjo e marca todo aquele reserva, aqueles que vão adorar, aqueles que vão morar, e depois libera para a marca. E nunca mais terão perdão os que foram marcados. Apostasia. Deixa eu te falar um negócio. Nós estamos vivendo um tempo que fizemos bastante e agimos pouco. Estamos deixando de orar. Não levante o braço. Quantos oraram neste dia pelo menos meia hora de joelhos em casa? Quantos derramaram as suas lágrimas e disseram: Jesus, eu estou aqui agradecido pelo teu sacrifício da cruz do Calvário, mas perdemos a chama. Gastamos mais tempo com entretenimento, gastamos mais tempo ouvindo reportes e notícias difíceis e que nós não vamos conseguir resolver, mas não lembramos que a cruz é suficiente. Jesus disse: eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Quantas concessões estamos fazendo? Não, mas agora não pode falar isso, não pode falar aquilo. Vai doer aqui, vai doer lá, irmão. Se você estiver debaixo do manto do Espírito Santo, irmão, Deus dará a palavra certa, no tempo certo e na hora certa. Amém ou não amém? Está doendo? Me doeu. Sabe, Emanuel, um certo dia alguém chegou para mim e disse: se a graça é graça, e se somos justificados pela graça, e se os pecados já foram perdoados, e se eu vou pecar amanhã, os pecados estão perdoados, Jesus não vai morrer de novo, né, Marcelo? Está perdoado. Se eu me arrepender, isso é verdade. Se você não entrou nesses 3 níveis de pecar contra o Espírito Santo, de não deixar de perdoar o teu próximo, ou não entrar na apostasia extrema de dizer não a Deus, tudo que eu sabia de Deus é em verdade, Deus é eu agora adoro fulano. Você está dentro dessa quantidade de pessoas que tem perdão, que o João disse aqui: filhinhos, eu oro para que vocês não pequem, mas se pecar, eu tenho um advogado. Mas o problema, irmãos, é que Deus é um Deus perdoador, amém? Porque Ele nos ama. Mas Deus também é justiça. E sabe o que Ele disse na sua palavra, Paulo dizendo: de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar vai colher. Mas irmão, isso é maldição. Se for na ignorância, pode ser maldição, e o sangue de Jesus vai te limpar hoje. Toda maldição hereditária em nome de Jesus está quebrada nesta noite. Toda ferramenta contra você não prospera em nome de Jesus. Nós, como homens de Deus, nós declaramos você livre nesta casa, nesta noite. Toda depressão vai cair por terra se for hereditário em nome de Jesus. Amém? Amém.
que está plantando, amém ou não amém? Se eu planto arroz, eu vou colher o quê? Arroz. Não vou colher abóbora. Então, se eu planto consciente, eu vou colher consciente. E a Bíblia diz: o que semeia na carne colherá corrupção. Oséias diz: o que semeia vento colherá tempestade. Ele está dizendo assim: olha, os pecados, pecadinho, pecadão é a mesma coisa, mas a consequência do erro é maior ou menor, conforme a sua deliberação a fazer. Deixa eu exemplificar aqui. Quem lembra de Davi na Bíblia? Amém? Quem está acordado, diga amém. Glória a Deus. Se não está acordado, não desça ali, toma um cafezinho, mas não perca a palavra de Deus que vai te limpar nessa noite. Davi era para estar na guerra. Na época das guerras, o Davi disse: eu vou ficar no palácio, vou ficar aqui andando para lá e para cá, porque afinal agora eu tenho que descansar, eu trabalhei bastante. Davi no palácio, os seus soldados na guerra. De repente Davi dá uma olhadinha na janela e vê uma mulher se banhando, e ele desejou possuí-la. E olha só, quando Davi pergunta quem é ela, a resposta foi: ela é Betseba, mulher de Urias. Davi, ele peca consciente. Ele tinha o poder de fazer, porque o rei tinha esse poder na época. Ele peca com a Betseba, e Betseba, poucos dias depois, disse: ixi, eram os dias feios, tô grávida. E ele disse: não, mas calma aí, eu sou o rei, né? Sou rei. Vem, Urias, vem para casa, vai para casa, dorme com a tua esposa para ficar tudo certo. Não importa se vai nascer alemão e você é moreno, mas vai dar tudo certo. Só que Urias vem, e Urias tem mais temor do que o próprio rei. Urias, ele chega e diz: rei, que diz que não, eu quero que tu descanse um pouco, tu está muito cansado, toma uma cerveja. Não, cerveja não tomava, mas era vinho. Agora vai para casa. Urias saiu do palácio e foi dormir na calçada. No outro dia disseram: olha, Urias não foi para casa. Perguntaram para o rei: o que foi, Urias, porque tu não foi? Ele disse: olha, a arca de Deus mora em tendas, o meu povo está no sereno. Quem sou eu para entrar na minha casa para descansar? Não posso fazer isso. A decisão do rei foi: mata. Leva a carta na mão e mandou matar Urias. Matou Urias, pegou a Betseba e agora está tudo certo. A viúva não tem para onde ir, eu banco ela e ela fica no palácio. Mas de repente, a Bíblia diz que chegou um profeta chamado Natã, conselheiro do rei, e disse: ó rei, um certo viajante chegou de uma terra distante, na casa de um fazendeiro que tinha muitas ovelhas. Mas aquele fazendeiro olhou para suas ovelhas e disse: não, vou pegar a ovelha do vizinho. E a ovelha do vizinho era única, era uma que ele cuidava e tratava. E a palavra foi: e ele pegou, matou e serviu o viajante. Davi se indigna com aquela proposta e diz: esse homem é digno de morte e tem que pagar 4 vezes mais. Natã olha para ele e diz:
tu és esse homem. Porque tu tinha muitas mulheres disponíveis, e se tu quisesse mais, pedisse que ganharia. Mas tu pegou a única ovelhinha, Betseba, que era de Urias, e mandou matar Urias. E ele disse: eu sou digno de morte. E Davi era um coração segundo o coração de Deus. Todo mundo lembra disso, né? Eu achei Davi, meu servo, um homem segundo o meu coração. Salmo 51, Davi está lhe dizendo: Senhor, eu em pecado fui concebido, em pecado me fez a minha mãe. E depois ele disse: olha, cria em mim, Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, dá-me a alegria da salvação. Ele está chorando, se arrepende. E Natan disse: olha, você não vai morrer. Glória a Deus, não vou morrer. Ele matou Urias. Mataram 4 filhos deles, porque ele disse: o que ele fez, esse homem, ele tem que pagar por 4 vezes. Morreu aquele filho da Betseba, morreu Amon, morreu Absalão, morreu Adonias, porque tudo que o homem semeia, conscientemente vai ter que colher. Glória a Deus, porque nós estamos aqui, debaixo de uma graça, ainda que algumas coisas que fizemos conscientemente, existe um perdão, mas eu venho aqui em nome de Jesus, dizer: jovens, pais, famílias, homens, tenha temor de Deus. Existem 2 olhos como chama de fogo. Ele contempla o que você faz. Para o Senhor não existe no céu, na terra, debaixo da terra. O Senhor te contempla. E Deus não quer que você pereça, e pelo amor da tua vida, Ele me trouxe hoje aqui, hein, irmão? Fazia 10 dias que essa palavra estava me queimando. Eu dizia: Senhor, esse culto não é para os jovens, é para a igreja. Quem sabe eu prego no domingo, vou dizer até para o pastor Billy, eu vou pregar, o pastor Billy, Deus me deu a palavra. Eu disse: sentei do lado do pastor Billy, disse: não vou falar não, porque o tempo certo Deus vai me dar o caminho. E Deus me trouxe hoje para dizer: ei, o pecado que gera morte está sendo tirado da tua vida hoje. Mas cuidado com a apostasia, cuidado com a blasfêmia com o Espírito Santo, cuidado em não pecar, em não perdoar o teu irmão, porque o Senhor está te vendo. Todo mundo que semeia no corpo, colhe no corpo. Se eu uso drogas, eu vou colher no corpo, porque eu estou usando droga no corpo. Se há prostituição, a união de corpos existe no corpo. É muito sério isso. Mas graças a Deus que temos ainda disponível um advogado, Jesus Cristo. Lá em Romanos, alguém pergunta para Paulo: então o que vamos fazer? Se é a justificação pela fé, vamos continuar pecando? Paulo disse: não peque. Não peque. Irmãos, eu já vi jovens que nasceram de uma corrupção e depois de voltarem para Deus e disseram: nunca mais vou pecar desta forma. Eu conheço um casal de jovens de uma outra igreja que disse: nunca mais vou beijar na boca até o casamento. Não porque é pecado, não, porque decidiu não semear e viver no temor do Senhor. E por causa da decisão que é individual,
A colheita é gloriosa. Amém? Não semeie contendas, porque haverá desavença na tua casa. Quem semeia vento, colhe tempestade. Eu fico preocupado, estou parando, mas Deus me trouxe a lembrança. Esse dia, há pouco tempo não, 5 anos, 6 anos atrás, mais ou menos, de 10 a 6 anos, 6 a 10 anos, tinha um pregador, daqueles que pregam em congresso, sabe, viaja de avião, tinha sua mulher, sua casa, mas quando viajava com a secretária. A secretária ficava com ele. E esse homem de Deus, por várias vezes, andou errado, pedia misericórdia de Deus lá no hotel, subia no púlpito de Emanuel e Deus abençoava. Havia sinais, ainda que mais reduzido, mas a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir. E essa brincadeira de peco, não peco, semeio, não semeio, e peço perdão e o Senhor me perdoa, e quando eu peço perdão, Deus abençoa no púlpito, levou a ele a uma apostasia, dizendo: está tudo certo, eu faço, peço perdão e está tudo certo. E um dia ele decidiu: essa vai ser minha vida, porque daí eu faço, peço perdão. E quando ele decidiu, naquela mesma noite, apareceu no quarto dele um anjo com uma espada desembainhada, bradou o nome dele e disse: te espero no juízo final. Ele passou para sua família, 10 dias depois ele morreu. Não estou colocando medo em você, mas às vezes a gente fala com as pessoas, elas dizem: não dá nada, o que eu estou vendo, isso não dá nada, o que estou olhando na internet, isso não dá nada, o que estou fazendo com o meu corpo, isso não dá nada. E Deus está dizendo: sim, você é templo do Espírito Santo, e o meu Espírito não se compactua com sujeira dentro de você. Oh meu Deus, oh meu Deus. Filhinhos, feche teus olhos, por favor. Precisamos voltar. Precisamos voltar. Precisamos voltar. Quando Jesus dá a orientação às 7 igrejas, ele disse: volta aonde tu caiu. Deixaste de fazer tal coisa, volte a fazer. Irmão, quantos de nós não conseguimos mais chorar num culto?
Sabe, antes você carregava a Bíblia, a harpa e o lenço. Hoje nós usamos a nossa harpa, que coisa boa, os louvores, mas o lenço dá para trazer ainda. E se você não tiver mais lágrima, Gabriel, coça os olhos, aperta ele e diga para Deus: Deus, eu não saio daqui sem deixar lágrimas aqui nesta casa. Se você não tiver lágrimas, quando você dobrar os teus joelhos, diga: Senhor, eu não vou sair daqui, ainda que eu durmo aqui, mas eu não vou sair daqui sem ter lágrimas. O verdadeiro evangelho comove o nosso coração. Há um antídoto para a apostasia, para esse tempo difícil, é permanecer no Evangelho. E o Evangelho é simples, mas é poderoso. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Eu estou sentindo mais aliviado aqui. Porque a minha esposa sabe como foi difícil para mim esse final de semana, essa semana. Eu saía um pouco e voltava para a presença de Deus. Eu saía e voltava um pouco porque não aguentava o peso de: Senhor, mas é culto de domingo, Senhor. Domingo, Senhor, é culto de avivamento. É culto que nós vamos declarar que haverá cura, haverá milagre, haverá portas abertas. Mas o Senhor disse: prega a minha palavra, porque a minha palavra limpa. E quando o terreno estiver limpo, a minha presença virá. Ou quando tiver um sacrifício, um altar pronto, o fogo vai descer. Eu tenho compromisso com a verdade e eu vou chegar no céu. Eu vou chegar lá e o Senhor vai me dizer: olha, aquele domingo, dia 20 de julho, eu te dei uma palavra e você não alertou. E porque você não alertou, alguém se perdeu. Eu vou chegar lá e vou dizer: Jesus, eu falei tudo, eu disse tudo, e eu pedi que a tua presença fosse uma misericórdia que descesse. E eu estou sentindo aqui, Valmir, que uma misericórdia de Deus está descendo sobre essa casa agora. Uma unção de Deus está descendo, a perdão de Deus nessa casa. Grupo, por favor. Aleluia, aleluia. Te coloque de pé, coloque de pé. A presença de Deus está aqui. Vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho falado. A palavra é poderosa. É maravilhoso, Senhor. Aleluia. Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Damos graças, Senhor. Te louvamos, ó Deus. Aleluia. Filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Mas se pecarem, temos um advogado junto ao Pai. Sabe? Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Filipenses capítulo 2, verso 5, ele disse: e ele se humilhou, ele sendo Deus, se humilhou em forma humana. Se tornou humano, se humilhou mais uma vez até a morte de cruz. Mas ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou e deu um nome que é sobre todos os nomes, que colocou assentado à direita do Pai. E ele disse: e toda língua vai ter, todos os joelhos se dobrará, e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ei, irmão, hoje é noite de confessar Jesus Cristo, porque a porta da graça está aberta. Hoje é noite de nós nos limpar dos nossos pecados.
Hoje é noite de entendimento, é noite de limpeza, é noite de purificação, é noite de santificação, é noite que o Senhor quer tirar esse fardo de cima das tuas costas, de cima da tua consciência. Hoje é noite que o Senhor quer desbloquear a tua mente e dizer sim, não vale a pena mais semear desse jeito, não vale a pena, não vale a pena, eu quero viver essa vida com Cristo. Eu queria te convidar a você, enquanto nós louvamos o nome do Senhor Jesus, se você não aceitou Jesus como teu Salvador, você tem uma oportunidade de se entregar para Ele. Saia do teu lugar. Você que sente que tem deslizado, tem pecado contra o Senhor, tem falhado, tem errado, tem deixado, irmão, até de deixar de orar é pecar. Lembra Samuel? Samuel diz: ai de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ai de mim. Cante, feche teus olhos. Espírito Santo, enquanto nós vamos louvar o teu nome, Jesus, esse ambiente é teu agora. Essa depressão vai embora a partir do perdão. Esse síndrome do pânico vai embora a partir de um arrependimento verdadeiro, genuíno. Essa doença física vai sair desse corpo através da confissão de fé. Sim, Jesus. Aleluia. Oh Deus, se você quiser sair do teu lugar, não olhe para o lado, não importa quem virá, o importante é que você saia daqui dizendo: meu nome está escrito no livro da vida. Irmão, eu não sei vocês, mas eu tenho certeza, se Jesus voltar hoje, eu tenho certeza da minha salvação. Eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho certeza, porque a palavra de Deus me dá respaldo. E você? Até quando vai ficar nessa incerteza? Mais do que o teu serviço, Deus quer o teu coração, Deus quer a tua mente, Deus quer os teus pensamentos. Oh, aleluia, aleluia. Mais 2 minutos nós vamos estar orando. Foi confrontado com o pecado que Natã, o profeta Natã comentou. Davi disse: Senhor, eu posso perder tudo, mas não posso perder a tua presença. Não me lance fora da tua presença. Ei, irmão, sabe por que o pecado de blasfêmia e o
pecado da apostasia impede as pessoas de receber perdão, porque o Espírito Santo, ele é o único canal para a salvação. É ele que convence o homem do pecado e a justiça e o juízo. Quando blasfema contra o Espírito Santo, você fecha esse canal. Na apostasia, você está diante da graça, mas é o Espírito Santo que convence você para não deslizar nesse erro. É por isso que Davi disse: por favor, Deus, tu pode até me matar, mas não me tira a tua presença de dentro de mim. Gabriel, vem para cá, ajuda os irmãos aqui. Nós vamos orar a Deus. Hoje é noite de mudança. Hoje é noite que a tua mente pode ser liberada. Hoje é noite que você pode ser destravado em alguma área. Se você tem alguma coisa contra alguém aqui dentro, seja que for, ou em família ou fora de família, aproveita esse tempo que você está aqui e diga: Senhor, eu quero liberar perdão. Vai até ele, vai até ela, vai até a esposa, o esposo, sei lá o que foi que aconteceu, mas diga: Senhor, eu vou liberar perdão, porque a tua palavra me diz: Senhor, se eu perdoar, serei perdoado, se não perdoar, não serei perdoado. Vamos orar a Deus. Não saia desta casa com a tua consciência, com a tua mente perturbada. Ei, irmão, a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureça o vosso coração. Se hoje ouvirdes o Espírito de Deus, não endureça o teu coração. Se rende aí, papai. Nós estamos na tua presença. Aqui na frente tem pessoas que estão pela primeira vez na tua casa, que possivelmente estão te aceitando como o único e suficiente Salvador. Aqui na frente tem pessoas que estão pedindo perdão pelos seus pecados, por pecados conscientes, por pecados que declaram uma ofensa à tua graça. Sim, Jesus, aqui na frente tem pessoas que não têm certeza da sua salvação e estão vivendo uma vida, Senhor, que não prosperam na sua vida emocional, na sua vida material, na sua vida espiritual, porque a tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Pai, aqui na frente tem pessoas que estão vivendo, Senhor, dias difíceis, dias de trevas, dias de apertos, dias de oposição, mas aqui eles estão dizendo que nem Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra é água, a tua palavra limpa, a tua palavra lava, a tua palavra purifica as mentes, unge a cabeça com óleo e faz o cálice transbordar. Que esse jugo do pecado ele seja quebrado em nome de Jesus, que essa consciência seja aberta e liberada para receber a tua presença. Pai, em nome de Jesus nós oramos e nós te pedimos que o poder do teu sangue, que o poder da tua presença venha limpa essa consciência que quem sabe está cauterizada. Espírito Santo sabe aonde há prisões dentro desse intelecto, dentro desse espírito. Tu sabe o que tem dentro desses corações, Senhor. Tu sabe o que tem dentro dessa vida que não consegue te servir, que não consegue te louvar, que não consegue viver uma vida santa. Mas vem, Espírito Santo, a tua palavra diz: sendo justificado pela fé, nós temos paz contigo. Vem a tua paz agora, em nome de Jesus.
Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, vocês estão sendo perdoados. Há um poder de perdão nessa noite, há uma graça de Deus descendo sobre essa casa, em nome de Jesus Cristo. Você que está aí no banco, levante as tuas mãos aos céus agora. Pai, derrama uma unção sobre essa igreja agora. Eu creio num mover sobrenatural agora, que haja libertação de cativo, que enfermidade vai embora agora, que doença sai, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos salvação, nós declaramos que o câncer recue, nós declaramos que a depressão vai embora, nós declaramos que a maldição vai embora, nós declaramos que a insônia vai embora, em nome de Jesus. Seja livre, seja curado o coração, seja curado dos ossos, seja curado da mente agora. Há um poder curador de Jesus aqui, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre a tua enfermidade e ser livre, e ser livre, em nome de Jesus. Adora, Senhor. Adore o Senhor. Se você tem línguas estranhas, adore o Senhor em línguas estranhas. Oh, o Espírito Santo te perdoou nessa noite. Jesus te perdoou.